Aí eu tenho outros exemplos aqui, ó. Tenho esse agora, né? De palavras aqui a gente só tem um site, né? Que foi retirado essa imagem, né? O autor dessa imagem. Mas agora a gente vai estudar, ó. A gente tem um rio, né? Pode ser um rio. A gente tem uma fossa aqui, né? Que tá jorrando uma coisa preta, né? Que coisa preta poderia ser essa? A gente tem um peixinho. Olha a expressão do peixinho. Bora estudar a expressão do peixinho. Essa bocona aberta, esses olhos arregalados, entendeu? As mãozinhas, vamos dizer que isso aqui é mãozinhas, né? Do peixe tá para cima, como se ele tivesse o quê? Desesperado, né? Essa lama, né? Essa coisa que tá descendo aqui, esse líquido preto, ele tá formando alguma coisa aqui, ó, no mar, no rio, né? Isso aqui pode ser um mar, pode ser um rio, uma lagoa, uma praia, né? O líquido preto tá formando alguma coisa, né? Vocês veem, ele tá formando o quê? Vocês acham que ele tá formando o quê? Então, entenderam? Ele tá formando o quê? Parece que ele tá formando um bicho, né? Alguma coisa assim, que tá querendo comer o peixe, né? Olha aqui os dentes, os olhos, e o peixe tá o quê? Desesperado, né? Então a gente tem que estudar tudo da imagem, entendeu? A gente tem que... Essa imagem aqui tá dando várias respostas pra gente. É só a gente prestar atenção, entendeu? Então, a gente tem que estudar tudo isso aqui. E essa imagem aqui tá lá na atividade que eu coloquei para vocês. Então, eu não vou dar a resposta, eu não vou falar mais nada. Vocês vão estudar essa imagem e vão responder lá na atividade. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Então, a gente tem, ó, essa outra imagem aqui, né? E a gente vai diferenciar um negocinho agora. Aqui, ó, esse desenho é chamado de linguagem não verbal. Então, esse desenho aqui é chamado de linguagem não verbal, ou seja, um texto sem palavras. E aqui eu tenho um texto com palavras, que é chamado de linguagem verbal. Então, linguagem não verbal e linguagem verbal. Aí nesse texto aqui, né, nessa imagem, nessa charge, a gente tem um desenho de um homem, né? Qual é a profissão desse homem? Né? Qual é a profissão dele? A gente tem aqui máscaras, luvas, esse casacão aqui que a gente chama de jaleco, né? Sapatos, calça, esse aparelhinho aqui, ó. Então eu tenho um policial, um bombeiro, é um professor, é um médico, isso, é um médico, ó. Esse aparelhinho aqui se chama etetoscópio, né? Que é um aparelhinho usado para ouvir as batidas do coração. Aí eu tenho luvas, que os médicos também usam luvas, essas máscaras. Ultimamente os médicos estão usando os médicos já usavam máscaras, né? Agora estão usando com mais vigor. A toucazinha. E esse médico, ele tá com asas. Mas não parece asas de passarinho, não. É com asas de quê? Parece asas de anjo, né? É asas de anjo. Mas por que um médico está com asas de anjo? Aí a gente vai fazer o quê? Vai ler, já que a gente já leu o texto não verbal, né? Agora a gente vai ler o texto verbal, ou seja, o texto de linguagem verbal. Então, a gente vai ler aqui o texto. Ó. Homenagem aos profissionais que estão
na linha de frente no combate ao Covid-19. Ou seja, esse texto aqui está dizendo que este desenho é uma homenagem aos médicos. Por quê? Mas por que colocar os médicos, né? Ou o médico com asas de anjo? Isso quer dizer o quê? Que os profissionais da saúde que estão cuidando dos pacientes que estão com coronavírus, eles são o quê? Por que essas asas de anjo? Por que esses médicos têm asas de anjo? Eles estão dizendo que esses médicos que estão cuidando dos pacientes com coronavírus são o quê? São anjos da guarda. Isso, eles estão dizendo que são anjos da guarda. Tá vendo? O que foi que a gente fez agora? Uma leitura de imagem e a leitura do texto. Ou seja, o texto ajuda a imagem e a imagem ajuda o texto. Então, todas as vezes que a gente vê questões que vem uma imagem e vem um texto, a gente fica prestando atenção na imagem, aí faz a leitura da imagem, tudo direitinho, vê o que é que está acontecendo na imagem. E se tiver palavras, a gente vai para o texto com palavras. E faz o quê? Uma relação. A gente lê o texto, né? Que a imagem também é um texto, o texto não verbal e depois o texto de linguagem verbal. Ok, pessoal? Então, aí, ó, tem uma atividadezinha que vocês vão fazer depois, mas vocês só vão fazer essa atividade amanhã, depois da nossa aula no Zoom. Não vão fazer essa atividade de língua portuguesa, entendeu? Se vocês olharem aí no roteiro que eu mandei para vocês, na quarta-feira tem a aula via Zoom. Logo após a aula, o aluno deverá responder essa atividade. Então, não vai responder nem essa atividade, que alguns receberam essa atividade, não vai responder nem essa atividade e nem essa atividade hoje, ok? Só vai responder essas atividades amanhã, depois da nossa aula no Zoom, ok? Então, amanhã eu convido vocês a participar da nossa aula no Zoom, que vai acontecer no Zoom. O mesmo horário, viu? 10 horas da manhã, eu vou estar mandando o linkzinho no grupo e a gente vai participar de uma aula no Zoom, onde eu vou explicar mais um pouco desse descritor e vou explicar o descritor novo de matemática, que é o assunto novo de matemática, ok? Então, um grande abraço para vocês e um bom feriado. Tchau.